Olá, vamos dar início ao nosso curso de álgebra linear. Antes de começar com a ementa propriamente dita, que é fazendo um estudo dos sistemas lineares, eu queria falar sobre a ideia da álgebra, né? Dar uma introdução sobre o que a álgebra linear vai tratar. Eu tenho encontrado alunos nos corredores que estão cursando ou estão tentando cursar álgebra linear e eles sempre me abordam falando que não estão entendendo nada, que estão perdidos, acompanhando a aula, mas não conseguem entender o que a álgebra linear está tratando, ainda que eles estejam acompanhando a aula, pelo menos eles me relatam. Também muitos deles causam muita confusão entre a álgebra linear e a geometria analítica. Não conseguem perceber a diferença entre um curso e outro. Então, com base nisso, eu gostaria de começar essa introdução, ao mesmo tempo fazendo um breve resumo de alguns tópicos que vão ser importantes e também visando deixar claro para vocês uma noção, uma visão de que direção vocês vão tomar, vão seguir ao longo desse curso. Bom, eu vou começar essa introdução, essa revisão, falando um pouco sobre algumas coisas da teoria de conjuntos, né? Nós sabemos a ideia, já vimos qual é a ideia de um conjunto matemático, já tratamos em outras disciplinas, mas dado um conjunto matemático, algumas considerações importantes é a gente entender o que caracteriza cada conjunto. Então, por exemplo, os elementos de um conjunto, né, a gente indica que se eles têm características que fazem com que ele esteja naquele grupo ou naquele conjunto, a gente indica que aquele elemento, que eu estou chamando aqui de X, ele pertence ao conjunto. Então, sempre que a gente vai trabalhar com um conjunto, é importante a gente entender o porquê que esse elemento mora nesse conjunto. O que é que o define como morador daquele conjunto? Obviamente que existem características, definições e propriedades matemáticas que a gente vai tratar que vão indicar se aquele elemento faz parte ou não daquele conjunto. Mas por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque a álgebra linear ela vai trabalhar em cima de uma infinidade de conjuntos diferentes. E esses conjuntos, cada elemento que é como se fosse um morador daquele conjunto, ele é diferente dos elementos de outro conjunto. Porém, apesar de todas as diferenças desses elementos de cada conjunto serem diferentes uns dos outros, a gente vai buscar muitas semelhanças entre eles, características semelhantes, tá? Então, o primeiro ponto é a gente entender quando é que um elemento está em um conjunto ou não. Porque é muito comum, às vezes, a gente ir trabalhar com elementos achando que eles fazem parte de um conjunto e eles não, na verdade, são de outro, tá? Pois bem, isso aqui eu estou colocando de forma bem genérica, um conceito geral de conjunto, que é o chamado diagrama de Venn. Aqui botei alguns x1, x2, xi, xj, como sendo nomes de alguns elementos que moram aqui. E aqui estão reticências representando que há uma infinidade de outros elementos. Obviamente que isso daqui está bem generalizado. Bom, outra consideração importante é que, dado um conjunto com seus elementos, que são como se fossem moradores, que têm características comuns a partir de alguma definição, é muito comum a gente querer encontrar relações entre estes elementos deste conjunto, né? São as chamadas operações sobre os conjuntos. Então, essas operações elas dependem muito do conjunto, e só para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando, uma operação muito importante que pode ser definida sobre os conjuntos matemáticos em geral, é a chamada operação de soma, tá? Então, o que é somado dos conjuntos?
O conceito de soma vai depender muito do que é o conjunto. Mas, enfim, a gente se abstraindo, a gente vai considerar que todo conjunto é possível a gente criar alguma definição de soma. Então, aqui, por exemplo, dados dois elementos x1, xi e xj do meu conjunto A, eu posso definir uma operação de soma, pegar esse conjunto xi e o conjunto, o elemento xi, que mora aqui, né? Aqui está, vamos supor, esse elemento aqui, que representa qualquer elemento do conjunto. Somo ele com esse outro elemento aqui, pode ser dois elementos quaisquer, tá? E eu estou definindo que a minha operação de soma vai me dar um terceiro elemento, um xk, que ele tem que continuar morando no conjunto, ou seja, ele tem uma característica semelhante a quaisquer outros elementos. Então, o xk também vai morar aqui no conjunto, tá? Então, isso não importa, gente, o que seja esse meu conjunto, sempre vai ter uma operação de soma, por exemplo. Quer dizer, eu posso definir uma operação de soma. Além da operação de soma, também tem uma outra operação importante, que é a operação produto por escalar. O que é que isso significa? Significa que eu gostaria de pegar qualquer elemento aqui que more aqui, não importa o que ele seja, e eu queria que fizesse sentido para mim eu multiplicar esse elemento por um número real. Por favor, não confundam esses elementos aqui com números reais, eles podem ser quaisquer coisas, tá? Mas eu preciso saber multiplicar essa qualquer coisa, entre aspas, por um número real. Então, por exemplo, aqui, ó, dado um xi, um morador do meu conjunto, ou seja, que pertence ao meu conjunto A, que é esse conjunto genérico, e dado um número real, aqui eu peguei esse Azinho, eu quero que esteja definido no meu conjunto uma operação que vamos chamar de produto, esse pontinho aqui vai representar o produto do meu elemento qualquer por um número real. Vocês percebem que esse A é um elemento real. E eu quero que o resultado disso também dê um outro elemento de A. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse elemento AXI, eu quero que ele continue morando aqui. Ó. Ele está aqui dentro. O AXI vai estar morando aqui dentro também. Tá? Então, a álgebra linear, para a gente iniciar, ela está preocupada, é uma área da matemática que vai estar preocupada em trabalhar essas duas operações aqui. Ó. Não importa qual seja o meu conjunto A, eu estou preocupado em trabalhar a operação de soma dos meus elementos. Vocês percebam que os dois elementos moram em A, tanto um xi qualquer quanto um xj. Eu não estou dizendo o que é que são esses x e esses xj, só sei que são elementos do conjunto A. E quero que sempre que eu somar, o que é somar, a gente não sabe a princípio, vai ter que definir o que é. Mas sempre que eu somar, de acordo com a definição de soma, aqui ó, esse mais eu vou representar a soma, eu quero que o resultado dessa soma dê um outro elemento que também esteja no A, que é o que eu estou chamando de xk. Tá? Então, a álgebra linear é uma área da matemática onde ela está preocupada com, vai trabalhar esse tipo de operação aqui, tá? E também vai trabalhar esse tipo de operação, ou seja, eu pegar um elemento e multiplicar por um número real. Obviamente que o número real eu tenho que compreender tudo sobre os números reais, a essa altura do campeonato, propriedades de números reais. E como é que eu multiplico um número real por um elemento do conjunto A? Eu também preciso definir o que é esse produto por escalar. Tá? Então, para resumir esse slide para vocês, a álgebra linear vai estar sempre operando com essas duas operações. Soma dos mesmos elementos de um conjunto, não importa que conjunto seja esse, e eu vou pegar um elemento desse conjunto e um número real e multiplicar. Vocês percebem que o resultado de qualquer uma dessas duas operações sempre tem que ser um elemento de A, certo? Então, essa é uma introdução básica que a gente precisa ter isso em mente para dar os próximos passos. Por exemplo, suponha que eu queira trabalhar que o meu conjunto A
seja o conjunto dos números reais, né? A gente conhece bem que esse conjunto dos números reais podem geometricamente ser representados por uma reta real, e aqui moram todos os números reais aqui. Então, é conhecido por nós que existe uma série de operações aqui entre números reais. Mas, de acordo com o que eu falei no slide anterior, a gente está preocupado com duas operações específicas, que é eu somar elementos do próprio conjunto. Então eu tenho a soma, que dentro dos números reais aqui a gente conhece algumas propriedades que nos ensinam como é que eu somo, nos mostram como que a soma funciona. Vamos dar uma revisada nessas propriedades dos números reais, a soma. Então eu tenho a propriedade de comutatividade. O que é que isso significa? Que sempre que eu tomo dois números reais para eu somar, eu posso inverter essa soma. O primeiro e o segundo elemento, ó, aqui eu tenho um x real, que é um número real, e um y real. Eu posso somar primeiro o x ao y, ou pegar o y e somar o x. O resultado vai ser o mesmo. Tá? Então, é importante a gente entender que toda operação que a gente vai trabalhar, ela tem propriedades que elas nos ensinam ou nos mostram como essa operação funciona. Então, a soma dos números reais, elas também tem a propriedade de associatividade, que significa o quê? Que eu posso fazer agrupamentos diferentes na hora de somar mais de dois números, que o resultado é o mesmo. Por exemplo, aqui eu estou somando primeiro esses parênteses, significa que eu estou priorizando a soma primeiro entre dois elementos x e y, e o resultado disso eu somo ao z. Mas eu poderia ter agrupado de outra forma, somado primeiro o y com o z e o resultado somado ao x. Bom, uma outra propriedade da soma é que a gente sabe que no conjunto dos números reais existe um elemento único, que a gente representa por esse símbolo aqui, que é o chamado zero, que se eu somar ele a qualquer número real, esse x representa um número genérico real, o resultado dá o próprio x, ele não altera o resultado da soma. O único número que tem essa propriedade é o zero. E uma quarta propriedade é o oposto. Dado o número real x, existe um outro número, um único número lá dentro, que eu estou chamando de y, que se eu somar ele ao x, eu obtenho como resultado o elemento neutro. A gente normalmente representa esse número oposto com o sinal de menos e o nome do mesmo número aqui. Ó. Por exemplo, se era x, eu chamei ele de menos x. Bom, então, essas quatro propriedades, elas que regem a operação de soma entre dois números reais. Por que eu estou revisando isso com vocês aqui? Porque nós vimos no slide anterior que qualquer conjunto, não importa qual conjunto seja, se eu quero trabalhar ele dentro da álgebra linear, eu preciso saber somar dois elementos dele. Tá? E também agora vem a multiplicação. A gente viu também no slide anterior que a outra propriedade a outra operação era produto de um número por um número real. Como aqui o conjunto A já é dos números reais, a gente vai, na verdade, se reduz a produto de reais. Então, o produto de reais também, essa operação goza das quatro propriedades também vistas na soma. Ela é comutativa, ou seja, não altera a ordem dos fatores, não altera o resultado, o produto. Ela é associativa, a gente repara aqui que eu posso agrupar de maneiras diferentes, o resultado é o mesmo. O elemento neutro do produto é o número 1, né? Isso, ele não altera o resultado do x. E também existe um oposto, que é o que a gente chama de inverso aqui. Dado um x, tem um único número y, que quando eu multiplico por ele dá 1, que a gente representa esse y por x elevado a menos 1. Tá? Bom, é importante a gente destacar aqui que eu posso fazer uma série de outras operações com números reais. Além da soma e do produto, a gente tem uma infinidade de operações, como por exemplo, existem potenciação, eu posso radiciação,
propriedades com logaritmos, mas é importante destacar para vocês que a álgebra linear, ela apenas quer lidar com essas duas propriedades, com essas duas operações, soma e produto por escalar. Isso não significa que outras operações não possam surgir em algum contexto dos nossos problemas. Mas o que vai definir, caracterizar as operações lineares são somas de dois elementos e produto de um elemento por número real. Vamos prosseguir alguns outros exemplos aqui para ver se vocês fixam bem essas ideias. Por exemplo, ainda trabalhando dentro dos números reais, eu quero mostrar aqui algumas operações que não são lineares, tá? Em R. Aqui, por exemplo, dados que esses x e esse y sejam duas variáveis reais, essa operação aqui, essas operações, se vocês repararem, ó, eu tenho um produto de um elemento do meu conjunto por um real. Isso aqui é uma operação linear, como nós já vimos, que é produto de um elemento por um número real. Aqui eu tenho uma soma, mas aqui, por que não caracteriza uma operação linear? Porque eu teria que ter aqui, ó, uma variável real multiplicada por um escalar. Apesar de aqui serem dois escalares reais, tá? Isso aqui pode até causar uma confusãozinha, a gente achar que é produto por escalar, mas essa notação aqui, a gente tem duas variáveis. Em geral, esse escalar a gente gostaria que fosse um número real, tá certo? Para números reais até poderia considerar, mas essa expressão aqui, se eu for trabalhar para outros conjuntos, ela não vai caracterizar uma operação linear, porque eu tenho um produto de dois elementos do mesmo conjunto. Se eu for olhar sob esse ponto de vista, ela não é linear, tá certo? Aqui, outra expressão aqui, eu tenho aqui a radiciação. Então, eu só posso ter soma de elementos do mesmo conjunto ou produto de um elemento desse conjunto por um real. Então, isso aqui descaracteriza a operação linear. Aqui você vê uma operação logarítmica aqui também, bem como uma operação quadrática também. E aqui eu tenho uma exponenciação aqui. Então, essas quatro operações, elas, de uma forma geral, elas não são operações lineares. Em contrapartida, para vocês terem uma ideia melhor, eu tenho aqui exemplos de operações lineares. Você perceba aqui que eu tenho a minha variável real, o elemento do meu conjunto real, e aqui o outro elemento. Mas aqui, estou multiplicando ele por um escalar, perfeito, e aqui estou somando o resultado dos dois. Obviamente que a subtração é uma soma, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Você percebe aqui que aqui só tem produto de uma variável por um escalar e uma soma com outro elemento daquele conjunto. Óbvio que a gente sabe como somar e como multiplicar dentro do conjunto dos reais. Por isso que essa expressão aqui, digamos assim, está dentro de um escopo que a gente já sabe desde lá no ensino fundamental. Isso aqui também, ó, eu estou apenas multiplicando a variável por menos 1 aqui. Então é produto de um elemento do meu conjunto. Perceba que o meu conjunto aqui que eu estou considerando são os números reais. Então, produto de um elemento por um número real, que é o menos 1. Bem como a expressão 4 também é um outro exemplo de operação linear. Então, a essa altura, eu espero que fique claro para vocês que eu estou tentando, dado um conjunto, não importa que conjunto seja, eu quero trabalhar apenas a operação de soma entre dois elementos desse conjunto e produto de um elemento desse conjunto por um escalar. Vamos continuar trabalhando essa ideia aqui agora, escolhendo um novo conjunto, certo? Que é o conjunto das duplas de reais. Esse conjunto das duplas de reais, ele é denotado pelo R2, ele é chamado de R2, certo? O que é que isso significa? Que é um produto cartesiano de R por R, real por real, justamente porque eu pego um número real com outro número real, pego esses dois números reais e formo uma dupla. Essa dupla, ela inseparavelmente vai formar um elemento desse conjunto R2. Então, o R2, aqui está a descrição matemática do que é o R2, tá? Usando aquela notação matemática aqui, ó. Então, o R2, cada elemento, lembre
do que a gente comentou no início, que é importante entender o que é um elemento do conjunto. No caso do R2, um elemento é inseparavelmente uma dupla aqui, ó. Agora, essa dupla, o que importa é que cada um dos elementos da dupla é um número real. Por isso que a gente fala que o R2 é uma dupla de reais. Então, esse conjunto de duplas, se eu combinar todas as duplas de números reais, vai me dar um importante conjunto dentro da matemática. E aí, a álgebra linear quer trabalhar, quer ver dentro desse conjunto como é que eu somo duas duplas, tá certo? E como é que eu pego uma dupla dessa e multiplico por um número. Então a gente aproveita e faz uma revisão sobre isso. Como é que eu somo dois números? Vamos revisar aqui. Duas duplas. Então, dada uma primeira dupla, x1 e y1, então isso daqui é um elemento, eles inseparavelmente é um elemento do R2. X2 e y2 é outro elemento do R2. E eu sei que cada elemento desses é um número real. E aqui está a soma. Então, lembre que eu falei para vocês que a gente precisa entender qual é a definição de soma dentro de cada conjunto. Essa soma não é mais a soma de reais agora, certo? Então, como é que eu somo agora? Eu simplesmente pego este elemento daqui, que é o primeiro elemento da primeira dupla, e pego o primeiro elemento da segunda dupla e somo eles dois e formo aqui, olha só, gente, o primeiro elemento da nova dupla que vai surgir. E é importante vocês observarem que essa soma daqui é a soma de reais. Por quê? Porque x1 é um número real e x2 é um número real. Então, esse sinalzinho aqui de mais, apesar de ser sintaticamente igual a esse, mas tem significados diferentes, tá? Isso é soma de duplas, isso é soma de reais. E como é que eu obtenho a segunda dupla aqui do meu resultado da soma? Eu pego o segundo elemento da primeira dupla com o segundo elemento da segunda dupla. Então vocês percebam que o resultado dessa soma dá um elemento que também mora no R2, porque ó, isso daqui é um número real, isso é outro número real, e eu logo formo uma dupla de reais. Então lembre-se dessa característica. Toda soma, ela tem que dar, dentro desse contexto da álgebra linear, a gente tem que defini-la como resultado, tem que dar um elemento do conjunto original, que nesse caso é o conjunto R2 aqui, tá? E da mesma forma, a gente precisa definir agora o produto por escalar. Produto de quem por escalar? Produto de uma dupla agora por um número real, tá? Então, dado um número real A agora, eu quero definir o que é que significa eu pegar esse número e multiplicar, que esse ponto significa multiplicar, por uma dupla aqui. Primeiro a gente tem que lembrar que o resultado tem que dar outra dupla. Então essa dupla são dois números reais aqui. Então eu pego o número real, multiplico pela primeira coordenada. Então formei a primeira dupla do resultado. E a segunda dupla é o número real pela segunda coordenada. Então vocês percebam que o conjunto das duplas de reais eu acabei de definir, né? Obviamente isso a gente está revisando. Como é que eu somo duas duplas, o resultado dando uma terceira dupla, e como é que eu pego uma dupla e multiplico por um número real. Então, a partir de agora, eu já posso trabalhar operações dentro do contexto da álgebra linear, porque ela está interessada por essas duas operações, como eu já expliquei para vocês. Pode ser que eu realize outras operações com duplas? Posso. Por exemplo, eu poderia multiplicar duas duplas. Mas espera, multiplicar dois elementos do mesmo conjunto não me interessa dentro do contexto da álgebra linear. Vocês estão entendendo? Então, a álgebra linear ela se interessa por essas duas operações aqui, ó, tá? São elas que a gente vai focar para a gente poder entender os próximos episódios, ou seja, todo o curso. Vamos pegar um outro conjunto agora. A gente já viu exemplos de dois conjuntos particulares. O conjunto dos números reais. A gente já viu o conjunto das duplas de reais.
Agora o conjunto dos segmentos orientados planos, que são os vetores do plano, né? Um segmento orientado a um vetor nada mais é do que uma seta, né? Um vetor plano é uma seta. E aí, o que é que caracteriza um elemento desse conjunto? Todo elemento dele tem que ter três informações que vão caracterizar cada elemento do conjunto de vetores. A primeira informação é o módulo, também chamado de comprimento ou intensidade, que é simplesmente a medida do segmento, quanto mede daqui para cá, quanto é o comprimento dele. Então, por exemplo, esse aqui tem um comprimento, esse aqui aparentemente é um pouco maior, esse aqui tem outro comprimento, então tem que ter. A outra informação é a direção. Importantíssimo para a gente entender, muita gente faz confusão do que é a direção de um vetor. A direção, gente, é nada mais do que a inclinação da reta suporte. Ou seja, por exemplo, esse vetor W aqui, ó, a direção, se ele é um vetor plano, ele é quase horizontal, é a inclinação da reta. Ele é um pouquinho inclinado, tá? A direção desse é um pouquinho inclinado para cima, para a esquerda, esse é um pouco inclinado para a direita. Tá? Então isso é o que dá a direção. Se esse vetor aqui, a reta está na vertical, a gente diz que a inclinação dele é vertical. Se está na horizontal, é horizontal. Se tem alguma inclinação, a gente pode usar o coeficiente angular da reta, por exemplo. Pode usar o ângulo que esse segmento, a reta suporte, faz com a horizontal. Tá? Isso é o que dá a direção. Aqui a direção desse também, né? Já é uma inclinação um pouco maior. Então, a direção de um vetor está relacionado com a inclinação da sua reta suporte. E o que é o sentido de um vetor? O sentido é para onde a seta aponta. Então, por exemplo, esse vetor W, ó, ele tem, dada a direção dele, que é essa inclinação, ele tem dois sentidos possíveis. Ele aponta para a direita, mas ele poderia apontar para a esquerda. Mas se ele apontasse para a esquerda, já seria um outro vetor. Tá? Então, aqui eu estou apontando. Como é que a gente indica o sentido? Você dá alguma informação de onde ele aponta, ou para cima, ou para baixo, esquerda, direita, nordeste, sudeste. É alguma informação de onde ele aponta. Dada uma direção, sempre um vetor tem dois sentidos possíveis. Tá? Bom, então, uma vez que a gente entendeu o que é que caracteriza cada elemento desse conjunto de segmentos, eu posso agora tentar definir operações sobre ele. Existe uma infinidade de operações, mas lembre-se que eu estou preocupado com apenas duas operações nesse momento. Definir como é que eu somo segmentos. Então vamos lá ver como é que a gente define. Óbvio que se eu quero somar dois segmentos, eu quero que o resultado dê outro segmento. Lembre-se que sempre a soma dá um outro elemento daquele conjunto. Então, vamos lá. Se eu pegar o vetor U e trouxer para colocar a origem é onde começa o vetor, né? Ou seja, é o lado oposto onde a seta aponta. Pegar a origem do U e a origem do V e reescrevê-los com as origens coincidindo, ó, eu sou capaz de definir o que é a soma deles. Mas só um detalhe, para muita gente faz a confusão. Será que o fato de eu tirar o vetor U daqui e trazê-lo para cá fez com que fossem vetores diferentes? A resposta é não. Porque esses dois vetores, eles são caracterizados pelas mesmas informações. Se eu tiver pego o mesmo modo, vamos supor que esse vetor meça 5 unidades. Isso também mede 5. A inclinação da reta é a mesma, ou seja, eles são paralelos, então a direção é a mesma. E o sentido é o mesmo, então esse vetor, ou ele desenhado aqui ou desenhado aqui é o mesmo, certo? Não se preocupem com isso. Mesma coisa o vetor V, ele desenhado aqui ou aqui é o mesmo, desde que eu nem mude sua intensidade ou módulo, direção, nem o seu sentido. E aí, como é que a gente define a soma de segmentos? Uma vez que eu bote as origens deles saindo do mesmo ponto, eu complemento o paralelogramo formado por eles, ó, e a diagonal desse paralelogramo aqui, saindo da origem, vai definir a soma dos dois. Então, por definição, isso eu obtenho um novo segmento saindo dessa mesma origem, que é o que é a soma desses dois vetores. Ah, então bacana, eu acabei de definir como é que eu somo dois elementos daqui. Então, esse conjunto ele está indo num caminho bom para eu tratá-lo de acordo com a álgebra linear também.
E eu preciso agora definir o que é que seria a minha operação de vetor por escalar, ou seja, o produto por um número real. Então, dado um número real, A, eu quero pegar um vetor U e multiplicá-lo por um número real. Bom, lembre-se que esse vetor, vamos redesenhá-lo aqui. Suponhamos que esse vetor seja o mesmo aqui, ó. Por definição, quando eu multiplico um vetor por um número, eu obtenho também, a gente sabe que vai obter um novo vetor, mas esse vetor ele contém a mesma direção do U, ou seja, ele é paralelo. Ele contém, no caso, a mesma direção, o módulo dele. Então a gente já definiu a direção. Só resumindo, como é que dá o módulo desse vetor aqui embaixo? O módulo a gente, por exemplo, esse vetor AU aqui, só revisando isso aqui com vocês, o comprimento dele, que a gente representa por essas, entre as barras duplas, vai ser igual ao comprimento do vetor original, que é o U, ó, vezes o módulo desse A aqui. Tá? Lembre-se que esse A é um número real, ele pode ser negativo ou não. Então é assim que a gente define o módulo. E o sentido desse vetor? Ele vai depender do sinal do A. Vocês devem estar lembrados disso, dos cursos de geometria analítica. Se o A for positivo aqui, nesse desenho a gente está pressupondo que o A é positivo. Se o A fosse um número negativo, simplesmente ia mudar o sentido do vetor. Então, pessoal, vocês percebam que eu acabei de dar o exemplo de mais um conjunto aqui, certo? Onde eu tenho definidas as duas operações. Logo, esse conjunto aqui ele está dentro do nosso escopo de interesse da álgebra linear. Uma observação importante é que o conjunto R2, que a gente viu há pouco, e o conjunto dos vetores planos, que são os segmentos orientados do plano, existe uma relação bionívoca entre esses dois conjuntos. O que é que significa relação bionívoca? É que cada elemento de um conjunto, de maneira única, está associado ao elemento de um outro conjunto. Ou seja, o que eu vou relembrar aqui com vocês é que cada dupla de números, se eu pegar uma dupla de números reais, ou seja, um elemento do R2, aqui está, de maneira única, está associado a ele, eu posso associar a ele um vetor U, que é um segmento orientado. Como é que a gente faz isso? Vamos relembrar lá do curso de geometria analítica. Então, esses vetores aqui, eles moram no plano, né? Então, vamos pegar aqui um ponto qualquer do plano, que a gente vai chamar de origem, né? Um ponto O, aqui como forma, dado um ponto O do plano. E eu vou pegar aqui os eixos ordenados aqui, né? Os eixos das abscissas, os eixos das ordenadas. Vocês devem estar lembrados que esses eixos podem ser pegos de paralelas, mas a gente normalmente, para facilitar nossos estudos, pega uma reta horizontal, outra vertical. E a partir daqui a gente mede essas duas distâncias x e y. Então daqui, ao longo do eixo x, eu meço x unidades. E agora no eixo y eu meço y unidades. Subo aqui, ó, y unidade. Ou seja, e aí, ó, essas duas distâncias aqui me faz com que eu encontre um ponto P no plano com coordenadas x e y. Esse ponto P ele vai caracterizar o ponto final de um vetor que começa na origem. Então, essa relação aqui vai formar o vetor que eu estou procurando, que é esse vetor U, certo? Então, vocês percebam que a partir de agora, né, a gente pode usar coordenadas duplas de reais para associar números a um vetor. E aí eu vou poder fazer contas agora com o vetor usando esses dois números aqui, tá? E a gente já sabe como é que eu somo vetores, como é que eu somo duplas, como é que eu multiplico por escalar. Então, isso é importante no contexto da álgebra linear. De modo análogo às duplas, nós também podemos formar as triplas de números reais. Eu posso pegar conjuntos formando três números reais
e formando o que eu vou chamar de tripla, né? E aí eu formo o conjunto que eu chamo R3. O R3 nada mais é do que todos os trios ou triplas de números reais, ou seja, cada um desses elementos é um número real. E aí, de forma semelhante ao R2, a gente dentro desse conjunto pode formar a soma de dois elementos. Então você percebeu que é um elemento do R3 e aqui é outro elemento do R3. Como é que eu vou definir essa soma aqui? Pegando o resultado disso tem que dar uma outra tripla, ou seja, três elementos. Aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro, número reais. Como é que eu formei cada um desses números? O primeiro foi a soma das duas primeiras coordenadas, o segundo foi a soma das duas segundas e o terceiro a soma das duas terceiras. Tá? Então a gente acabou de definir agora uma operação de soma no R3. Ou seja, estamos indo ao encontro do que a álgebra linear quer, definir a soma. Da mesma forma, podemos agora pegar um elemento do R3 e multiplicar aqui o pontinho de vezes um número real. Esse A é um número real. Mas o que é que significa multiplicar uma tripla por um número real? Matematicamente eu tenho que obter uma outra tripla, não é isso? Lembre-se disso. Primeiro elemento pelo A, o segundo elemento também multiplico pelo A e o terceiro elemento também pelo A. Tá? E é importante a gente lembrar também que, a exemplo do que aconteceu com o plano, né, o R3, eles caracterizam, eu posso associá-los aos vetores do espaço, né? A gente pode pegar três eixos aqui, esse eixo aqui está saindo da folha, o eixo X. Imagine que ele está saindo aqui, apontando para a tela para vocês. Aqui está o eixo Y, aqui horizontal, a tela do celular, do vídeo. E aqui vertical, a tela do vídeo, o eixo Z. E aí, por exemplo, se eu quiser representar a tripla 2, 3, 5, aqui vai ser a coordenada X, esse ponto é um ponto do espaço, que eu vou chamar de origem, que eu escolhi. Então aqui eu ando 2 unidades aqui ao longo do X, ando 3 unidades ao longo do Y, 1, 2, 3, e aqui no plano XY eu formo, né, as coordenadas aqui no plano. Mas aí a terceira coordenada eu tenho que andar no eixo Z, ou seja, na vertical, subindo aqui 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, equivale a andar 5 unidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa altura é a mesma que eu andei. Esse ponto aqui, que é o ponto P de coordenadas 2, 3 e 5, ele vai definir a coordenada final de um vetor no espaço. Então aqui são os segmentos, esse vetor U, cuja origem é aqui, o ponto inicial é a origem e o ponto final é o ponto P, tá? Vamos revisar mais um conjunto, que é agora, ou para quem não viu a primeira vez, o conjunto que eu vou chamar de Rn. Essa letra N pode representar qualquer número inteiro aí, certo? Maior que 1. Esse é o conjunto formado por N uplas. Quando N é 2, eu tenho o R2, que nós vimos no exemplo anterior. Quando N é 3, eu tenho o R3, então eu tenho 3 números. A partir até o R3 a gente chama tripla. A partir, se o N for 4, 5, 6, a gente chama N uplas, ou seja, 4 uplas, 5 uplas, certo? De reais. Então, como é que eu defino o conjunto Rn? Qual a cara de cada elemento? Ó, cada elemento dele é formado por N números reais. Vocês percebem essa notação? Eu usei esse índicezinho aqui, porque o número N pode ser tão grande quanto eu queira, um número inteiro. Essas reticências é porque aqui tem uma quantidade aqui de números aqui, né? É uma forma conveniente de representar.
Mas para que seja o Rn é preciso que cada elemento desses aqui, ó, seja um número real. Então é uma definição genérica, geral, do R2 e do R3. Isso aqui representa qualquer dimensão. A exemplo da soma. Aqui, quero somar dois elementos do Rn. Ó. Perceba que é um elemento de n elementos somado. Como é que eu defino essa soma? De forma semelhante. Ó. Eu tenho que ter aqui também n elementos. O primeiro elemento é a soma dos dois primeiros, aqui, ó, generalizando a ideia dos outros exemplos. O segundo elemento é a soma dos dois segundos. Escrevi errado aqui, né? x1 e aqui y1 aqui. Opa. Aqui agora o segundo elemento com o segundo, que é x2 e y2. Aí vem o terceiro, x3 mais y3, o quarto, o quinto, etc, etc, até o último elemento, que é o xn mais o yn. Tá? Então, gente, eu estou mostrando aqui para vocês, friamente falando, é um cálculo chato, pode ser enfadonho, mas tem uma lógica aqui por trás e é isso que vocês têm que entender, senão realmente o curso se torna bastante abstrato e acaba não fazendo muito sentido para nós. Do mesmo jeito agora, ó, dada uma n-upla, eu quero saber como é que eu multiplico essa n-upla por um número real. Esse A é um número real. Então a gente define da seguinte forma. O resultado tem que dar novamente uma n-upla, ou seja, n em números reais, mas o primeiro número real é simplesmente o A vezes o x1, que é um produto de reais. O segundo é esse mesmo A vezes o x2. O terceiro é esse A vezes o x3 e assim por diante, até que é o A vezes o xn. Tá aí a definição. Então, esse conjunto já está dentro do contexto da álgebra linear. Ele é alvo do nosso estudo também. A gente está vendo uma série de conjuntos com essas características. Bom, vamos ver mais 2 ou 3 conjuntos aí, para vocês pegarem bem o contexto dessa introdução sobre álgebra linear, que é o que a gente chama de conjunto dos polinômios de grau 1. Primeiro, o que é um polinômio, gente, de grau 1? Um polinômio de grau 1 é uma expressão desse tipo aqui, ó. É um polinômio real. Primeiro a gente representa por essa notação. Esse P é o polinômio, esse 1 é do grau, e ele é formado por números reais. A variável dele, que é o x, é um número real. O que é um polinômio? É toda a expressão que é formada por um número real somado com outro número real vezes a minha variável x, tá? Então, desde que esse A e esse B sejam reais. Obviamente que o x também é real porque eu estou pegando o polinômio dentro dos reais. Isso daqui se trata da variável. Então, aqui estão 4 exemplos de polinômios de grau 1 para vocês, ó. Um número mais a variável vezes outro número. Então, aqui o A é 1, aqui, ó. Nesse exemplo 2, quem é o nosso A? Esse é o 3. Perceba que o B vale menos 1 aqui, ó. Tá? Então, muito cuidado que nem sempre as coisas vêm escritas na forma padrão. Às vezes elas variam e a gente precisa estar atento. Esse terceiro exemplo aqui, ó, 4 menos 5x. E esse quarto exemplo? O A vale menos 2. E cadê a expressão que tem o x? Aqui é como se tivesse mais o B fosse zero. Eu posso considerar dessa maneira, tá? Nesse caso, esse 4 também, se for interessante no contexto, eu posso considerar um polinômio de grau 1, mas ele na verdade é um polinômio de grau 0, tá? Porque quando não aparece o x, quando esse B é 0, então, mas eu posso considerá-lo dentro desse contexto. Bom, então vocês percebem o seguinte, todos esses elementos aqui, eles moram no conjunto dos polinômios, então eu tenho que aprender a somá-los e aprender também a multiplicar por escalar para eu poder trabalhar com eles dentro da álgebra linear. Então tá aqui, vamos ver como é que a gente define a soma de dois polinômios. Ó. Eu chamei um polinômio de f e o outro de g. Ó. Vejam que eles têm a cara de um polinômio de grau 1. Ó. A1 mais b1x, A2 mais b2x. E eu quero definir como é que eu somo esses dois polinômios. Primeiro eu quero que o resultado dê outro polinômio com essa cara, ou seja, um número mais um número vezes a variável. Então, por definição, ó, eu somo as duas variáveis de grau 0, ou seja, que não multiplicam o x. Então, aqui passa a ser o número
correspondente a esse aqui, e soma as duas variáveis de grau 1, ou seja, que multiplicam o x. Ó. Então vocês percebem que no final o resultado é um outro polinômio de grau 1. Logo, a gente acabou de definir como é a soma de polinômios de grau 1. Produto por escalar. Dado o polinômio f, como é que eu multiplico ele por um número? Por definição também, e pelo que a gente quer, do nosso interesse, isso tem que dar um outro polinômio de grau 1. Então eu pego o a, multiplico pela variável de grau 0 e multiplico esse mesmo a, esse mesmo escalar, e multiplico pela variável de grau 1 aqui. Ó, tá? Então vocês percebem que dá um outro polinômio aqui de grau 0 e aqui de grau 1 que multiplica o x. Bom, mas existem polinômios aí do grau que a gente quiser. Então, eu vou logo generalizar. Eu tenho o polinômio de grau 2, grau 3, grau 4, grau 5 e o grau n. Então, vamos logo pegar um exemplo do conjunto dos polinômios de grau n. Esse n é um número inteiro, tá? Que pode ir de 0 até onde você queira. Polinômio de grau 0, enfim. Mas vamos lá. O que é um polinômio de grau n dentro dos reais? Primeiro, esse r significa que a variável x é um número real. Mas um polinômio é uma expressão desse tipo aqui, gente. Olha só. Eu tenho um número, mais um número vezes o x, mais um número vezes o x ao quadrado. Aqui é o termo de grau 2 do polinômio. Mais um número vezes um x ao cubo, mais um número vezes o x a 4, até um número vezes o x a n. Tá? Então, para ele ser polinômio de grau n, todos esses A0, A1 tem que ser números reais. Tá, aí um detalhezinho é que esse AN ele tem que ser diferente de 0, tá? Porque senão eu diminuo o grau. Se esse cara for 0, aí o polinômio vai ser grau n menos 1. Então eu vou trazer alguns exemplos. Olha, o polinômio aqui ele é de grau 2, por quê? Porque tem até o x ao quadrado nele, tá? Aqui é um polinômio de grau 3. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é o termo de grau 0, que é o A0. O termo de grau 1, que é o A1, vale menos 1. O termo de grau 2, que é o A2, vale 1. E o termo de grau 3, que é o 4. Então, é um polinômio de grau 3. Ele pertence ao conjunto P3 de R. Esse aqui pertence ao conjunto P2 de R, ó, porque vai até o grau 2. Esse aqui é de grau 7. Vamos ver se vocês compreendem. Quanto valem esses A's aqui, esses coeficientes, essas constantes? O A0 vale 0. Por que vocês sabem disso? Porque não aparece nenhum termo de grau 0 aqui. O A1 também vale 0, porque não tem nenhum x de grau 1. O A2 vale 0, porque não tem nenhum x ao quadrado. O A3 vale 1, porque aqui tem x3. O A4, o A5 e o A6 valem 0. E o A7 vale 1. Então é de grau 7. E aqui mais um exemplo. Tá? E aí, obviamente, que eu tenho que aprender como é que eu somo dois polinômios, ou como é que eu multiplico um polinômio por um escalar. Então tá aqui a definição. Vamos lá, ó. Dados dois polinômios de grau n, aqui está o polinômio f. Percebam que eu chamei os coeficientes de A0, A1, A2 até a n. E um polinômio g. Perceba que eu mudar a notação, chamei de B0, B1, B2 até o Bn. Quando eu somo o f e o g, eu quero que dê um outro polinômio de grau n. E como é que a gente obtém o resultado? Ó, eu somo os dois termos de grau 0, aí eu tive o grau 0 do novo resultado. Somo os dois termos de grau 1, ó, do x, aqui, ó, o A1 e o B1 vezes o x. Somo os dois termos de grau 2, tá vendo? Aí obtenho o termo de grau 2. Somos os dois termos de grau 3 até os dois termos AN e BN de grau n. Certo? Então tá aí a definição de soma. Do mesmo, vamos agora à definição de produto por escalar. Dado um número real A, como é que eu multiplico esse número por um polinômio? Simples. Por definição, eu pego esse A e multiplico por cada um dos seus termos aqui, ó. Pelo A0, pelo A1, pelo A2 e assim obtenho um novo polinômio aqui, ó. Tá, aqui é o termo de grau 1, termo de grau 0, grau 1, grau 2 e assim por diante. Então vocês percebam, pessoal, que todos os conjuntos que a gente está estudando até o momento são conjuntos onde precisam ter definidas soma e produto por escalar.
E eu repito para vocês, eu poderia definir outras operações aqui entre dois polinômios ou entre polinômios e outros elementos. Mas para álgebra linear, são essas duas operações principalmente que nos importam. Por isso que nós estamos operando em cima delas, tá? Trabalhando sobre elas. Bom, e vamos ver agora o nosso último conjunto dessa revisão, que é o conjunto das matrizes de M por N, né? M linhas e N colunas. Por exemplo, aqui está o termo geral, uma matriz para fazer parte desse conjunto. Aqui está como a gente denota o conjunto de matrizes, a letra M, aqui a dimensão, o tamanho dela, e aqui dizendo que os elementos dela são reais. Então essa matriz, vocês percebam, ó, aqui ela tem uma linha, essa primeira variávelzinha aqui, esse primeiro índice, ó, é o número 1 representando que são os elementos da primeira linha. Que é o primeiro elemento aqui, 2, 2, 2, segunda linha, 3, 3, 3, 4, 4, 4, M, ó, tudo M, é a Mésima linha. Agora, o segundo índice aqui, ó, ele representa a coluna, ó, aqui é 1, o segundo elemento é 1, 1, 1, segundo índice. Aqui é a primeira coluna, 2, 2, 2, segunda coluna, N, 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 Nésima coluna, tá? Então, as matrizes que moram nesse conjunto todas têm essa cara aqui. Elas têm M por N elementos e cada elemento A e J desses é um número real. Então, para a gente ser objetivo aqui, vamos mostrar como é que eu somo duas matrizes. Repito, isso é uma revisão. Muitos de vocês já conhecem. Quem não lembra, aproveita e revisa. Então, se eu tenho essa matriz gigante aqui, ó, e essa... Obviamente eu só posso somar matrizes se elas tiverem o mesmo tamanho, M por N, M por N. Se for, por exemplo, 3 por 2 e 3 por 2. Mas se for diferente, eu não sei somar. Como é que eu somo? Eu somo o correspondente, esse elemento dessa aqui. Eu somo essa linha todinha com essa. Ó. Elemento é elemento. Ó. A1, B1, ó, formei o primeiro elemento. Aí vou pegar o A12 e o B12, vou formar o segundo elemento que eu acabei omitindo aqui, até o último elemento aqui. Eu vou somar esse com esse, olha ele aqui, onde ele aparece aqui. A1N mais B1N. Mesma coisa eu faço com a segunda linha das duas matrizes. Aí até a última linha eu somo. Então no final, vocês percebam que também eu obtenho uma matriz M por N, que é o resultado da soma das duas matrizes. Então vocês reparem que é importante a gente entender como é que eu somo elementos, tá? E cada conjunto tem uma regra diferente. Por isso que eu falei para vocês, é importante entender os elementos. E se eu sei somar no conjunto das matrizes, não significa que essa regra vai ser usada no conjunto dos polinômios. Porém, lá também tem uma soma, por isso que eu preciso ir lá aprender, tá? Por isso que a gente está vendo uma por uma para revisar isso aqui com vocês. Então, agora o produto de uma matriz por um número escalar. Por exemplo, eu pegar esse número A, que é real, e multiplicar por essa matriz. Como é que eu tenho que obter uma nova matriz M por N também. Agora, cada elemento é o resultado do elemento anterior multiplicado pelo meu escalar. Percebo que esse escalar multiplica esse elemento, esse, todos eles aqui, ó. Ele aparece aqui, certo? E aqui está o nosso último slide desse vídeo. Mostrar para vocês alguns exemplos de operações lineares agora. Tá? A gente já trabalhou. O que é que são operações lineares? Soma de elementos daquele conjunto e multiplicação de um elemento daquele conjunto por um número real. Então, por exemplo, aqui na letra A, que conjunto é esse X pertence, esse Y pertence? Se vocês repararem, eles fazem parte do R3, que a gente acabou de ver, das triplas. Bom, então eu quero, veja, 3x mais y. Para eu poder somar, resolver essa expressão, eu tenho que saber o que é o x e o que é o y. Se eu não tivesse essas informações aqui em cima, e mandasse, eu não ia saber se isso era um número real, se isso era um polinômio, se isso era um vetor, enfim. Por isso que eu preciso olhar para o número e conhecer a definição do conjunto. Ó. São triplas de reais. E aí, por que essa operação é linear? Porque eu tenho produto
de uma tripla por um real, por um escalar, e tenho, aí isso daqui vai me dar uma tripla, e eu tenho soma de triplas. Tá? Então vamos fazer essa continha aqui, resolver? Então vamos lá, como é que eu multiplico 3 pelo x? Eu vou fazer um pouco rápido aqui, mas espero que vocês compreendam. A gente aprendeu que eu multiplicar um número por uma tripla, que esse x é uma tripla, eu multiplico esse número por cada um dos elementos e tem que me dar uma nova tripla. Então, a primeira coordenada vai ser 3 vezes 2, que vai dar 6. Eu já estou fazendo direto aqui, tá, gente? 3 vezes 1, que vai dar 3. E 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, essa tripla que eu coloquei aqui é o resultado dessa multiplicação, produto por escalar. Ainda falta terminar, então eu tenho que colocar o mais. Bom, se eu quiser eu substituo, vamos substituir as coordenadas aqui. Quem é o y? O y é menos 1, 0 e 1. E agora eu tenho uma soma de duas triplas, e a gente já aprendeu que para somar duas triplas eu somo a primeira com a primeira, então também vou fazer direto, tá? 6 mais menos 1 dá 5. 3 mais 0 dá 3. E 9 mais 1 dá 10. Então, está aqui o resultado dessa operação linear. Certo? Mesma coisa aqui, vamos lá. Também vou fazer um pouco direto isso aqui, ó. Eu tenho x. Quem é o x? Eu vou escrever as suas coordenadas, o 2, 1 e 3. Agora, é importante vocês terem cuidado aqui, tá? Se eu for multiplicar o menos 2, então significa que o sinal de menos vai entrar aqui, porque vocês sabem que eu tenho que multiplicar esse número por cada coordenada. Se eu multiplicar o menos 2 e o sinal de menos entrar, então aqui vai ficar um mais. Mas se eu só multiplicar o 2, vai ter que continuar o menos aqui fora, tá, gente? Olha, eu tenho muito cuidado com isso. Eu vou entrar só com o 2 aqui nessa multiplicação. Então eu vou deixar o menos aqui fora. Tá? Aí vou multiplicar 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 2 vezes 0 vai dar 0. E 2 vezes 1 vai dar 2. Tá? Isso aqui é como se fosse, eu posso olhar isso como menos 1 vezes isso, ou né, mais menos 1 vezes isso. Ou olhar como uma subtração direta, a gente pode definir a subtração. A subtração, na verdade, é a consequência da soma, é uma definição de soma. Então vamos lá agora. Ó. Vamos subtrair aqui. Ó. 2 menos menos 2. Então repare que aqui tem que fazer o jogo de sinal. Aí fica mais, aí vai dar 4 aqui. 1 menos 0 vai dar 1. E 3 menos 2 vai dar 1. Tá aqui o nosso resultado. Tá? São duas operações lineares. Bom, vocês percebam que operação linear não pode ter só soma ou produto por escalar. Eu não poderia ter x vezes y, y ao quadrado, coisa desse tipo, certo? Vamos na letra B agora, para a gente finalizar. Isso é nossa, estamos finalizando já aqui nossa aula de hoje. Eu tenho aqui dois polinômios, né? Esse polinômio aqui é de grau 3 e o polinômio g é um polinômio de grau 6. Eu posso somar dois polinômios, um de grau 3 e um de grau 6? Eu posso imaginar isso aqui como um polinômio de grau 6, onde os coeficientes a partir do 3 são todos zeros, e aí não tem problema, eu poderia somar, certo? Gente, por favor, não confunda um detalhe aqui antes de eu resolver esse problema. Você pode dizer, professor, mas você falou que não pode aparecer potência. Essa potência está aparecendo para definir um polinômio, tá certo? O polinômio, o elemento ele pode ser o que ele quiser, pode, na definição do elemento do conjunto, pode aparecer qualquer operação. Agora, uma vez definido o elemento, na hora de eu trabalhar com outro, eu só posso somar os dois ou multiplicar por escalar, tá? Só para não causar confusão, para você dizer, isso daqui não é linear, porque linear não pode aparecer x ao cubo. O que eu não posso é pegar esse polinômio aqui e aplicar outra operação que não seja soma nem produto por escalar. Mas na definição dele pode aparecer tudo.
vou fazer isso aqui também direto, tá? Com vocês. Então, eu tenho que multiplicar esse polinômio por 5. A gente aprendeu que quando eu multiplico o polinômio por um número, eu multiplico esse número por cada um dos seus coeficientes. Então, aqui, ó, aqui tem 1 vezes x vezes 5, vai ficar 5x. Mais. E aqui também tem 1, 5 vezes 1 vai dar 5x ao cubo. Mais. Aí eu vou somar ele a esse polinômio. Eu vou substituí-lo aqui direto, ó. Mais, vou jogar ele aqui. Vou botar assim, menos 1, mais 3x, menos 4x a sexta. E agora eu vou somar esses dois polinômios. Como é que a gente aprendeu a somar polinômio, gente? Pegar os termos de mesmo grau e somar. Por exemplo, o termo de grau 0 aqui é 0. O termo de grau 0 é menos 1. Então, 0 com menos 1 dá menos 1. Então, é o termo de grau 0. Quem é o termo de grau 1 aqui? O 5. Quem é o termo de grau 1 aqui? É o 3. Aí isso dá 8x, né? O 3 mais o 5. O termo de grau 2 aqui é 0. O termo de grau 2 é 0. Então, dá 0. O termo de grau 3 aqui, ó. O grau é a potência da variável x, tá? O termo de grau 3 aqui é o 5, aqui é o 0, porque não tem x ao cubo, então eu repito 5x. 5x ao cubo. Não tem nem termo de grau 4 aqui, nem aqui, nem termo de grau 5, mas tem um termo de grau 6. E aqui ele é 0, então vai ficar menos 4x à sexta. Então, está aqui o resultado da soma desses dois polinômios desse outro polinômio. Ok? Para finalizar, vamos somar esses dois aqui. Acredito que vocês não vão ter nenhum problema para entender. Deixa eu só ajustar aqui melhor. Então, aqui eu vou ter, ó. Posso somar direto aqui? Na verdade, eu vou subtrair o fx menos esse aqui. Tá? Vamos fazer com calma. Vou pegar menos, ou seja, ele está sendo multiplicado por menos 1. Então, eu vou inverter todos os sinais. 1 menos 3x mais 4x à sexta mais o f de x mais x ao cubo. E agora é só somar os termos de mesmo grau. De grau 0 só tem 1, vai ficar 1. De grau 2 não tem nenhum. De grau 1 tem o menos 3 mais o x dá menos 2x. Aí grau 2 não tem. Grau 3 tem o x ao cubo. E por último só aparece de grau 6, 4x à sexta. Bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.